Amém, irmãos. Eu estou maravilhado hoje aqui, não sei vocês. Eu estava aqui sentado pensando o seguinte, o American Got Talent terminou há poucos dias. Aí eu fiquei pensando, se isso aqui fosse o American Got Talent e eu fosse um jurado, eu ia dar um Golden Buzzer para o grupo aqui. E ia mandar direto para as finais ao vivo no Camp Akita 2020. O que vocês acham disso? Hein? Ei? O que vocês acham? Dá certo ou não dá? Eu acho que dá certo esse negócio. Foi muito bom. Foi bom demais. Cada vez que eu venho aqui, eu fico surpreso, e é uma surpresa muito positiva. Eu não sabia que o William toca contrabaixo, eu não sabia. Né? Eu não sabia. Eu sabia que ele está perdendo o cabelo, mas eu não sabia que ele tocava contrabaixo. Eu posso brincar com ele, que a gente é amigo, né, William? Tem mais gente aqui tocando, a Neuziane tocando piano, o Joel tocando violino. A minha esposa até falou assim, nossa, ele é tão grandão e toca violino. E a gente estava ali babando com tudo isso que estava acontecendo aqui. Pela primeira vez, hoje eu vi uma inversão de papéis. Porque geralmente é assim, os filhos vêm aqui e os pais ficam babando. Hoje eu vi o contrário. Eu estava sentado ali, os filhos do William estavam ali pertinho de mim, e eles estavam assim, ó, babando, olhando o pai, morrendo de orgulho vendo o pai cantando aqui na frente. E eu tenho certeza que todas as outras crianças também. Irmãos, que coisa linda, coisa linda. Podia continuar tocando aí o resto da tarde, e a gente ficaria encantado com isso. Que alegria nós estarmos juntos aqui. Eu ainda estou recebendo os benefícios do Camp Akita 2019. Eu falei para o William que esse dia estava lá em casa e comecei a rir sozinho. Comecei a rir sozinho, lembrando do teatro do William, lá no caminhão, quando a gente foi passear no sábado à tarde. Comecei a rir sozinho dentro de casa. Foi muito bom. Não é? E eu acho que o ano que vem, com a banda aqui que já ganhou o Golden Buzzer, não é? No ano que vem vai ser melhor ainda. Irmãos, que alegria estarmos juntos. Coisa boa é estar no meio de gente, no meio do povo santo do Senhor. É muito gostoso. Tem uma pessoinha que gostaria de estar aqui hoje, mas ela não pôde estar. E aí, sabe o que foi que ela fez? Ela gravou um vídeo e mandou. Oi, gente, tudo bem? Então, ontem meus pais falaram que iam pra Chicago hoje. E aí eu falei, eu tenho que gravar um vídeo porque eu tô morrendo de saudade. E aqui estou eu gravando um vídeo porque eu tô morrendo de saudade. Enfim, quero dizer que tô morrendo de saudade, que Deus abençoe vocês muito. Cuidem dos meus papais aí. E que eu amo vocês. E que em dezembro estarei de volta. Um beijo. Vocês viram, né? Cuidem dos papais dela aqui, viu? Vocês ouviram aí, né? Vocês ouviram. Muito bem, minha gente. Nós vamos estudar a palavra de Deus nesse momento. E desde que eu cheguei, eu estou em espírito de oração, porque hoje eu vou falar de um tema difícil, um tema complicado. Não sei quantos de vocês sabem, mas no Brasil, esse é o Setembro Amarelo. E isso se tornou uma situação tão drástica que é uma questão de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde está extremamente preocupada com o que está acontecendo. Vou falar um pouquinho hoje sobre a questão do mal, e a questão do mal também envolve um problema que nós estamos vivenciando nos nossos dias, a questão do suicídio. No passado, isso era um tabu, ninguém tinha coragem de falar sobre isso, mas hoje a coisa explodiu tanto que nós precisamos realmente falar, conscientizar, e nós precisamos estar informados do que está acontecendo e as medidas que nós precisamos, como cristãos, como nós devemos nos comportar diante de um problema tão difícil, tão terrível. Eu gostaria de convidar você para que comigo você curve a sua fronte e nós vamos nesse momento pedir a Deus a sua bênção para o estudo da sua palavra. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós queremos, ó Deus, nesse momento te agradecer, porque nós temos a certeza de que o Senhor já falou conosco nesse dia. Nós ouvimos aqui alguns louvores, nós cantamos, nós falamos da nossa gratidão e nós temos certeza de que o Senhor está aqui. Um dos últimos hinos que nós cantamos dizia assim: o nosso desejo é te honrar, te adorar, e é por essa razão que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui, ó Deus, para ouvirmos a voz de um homem, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, quando Ele fala por meio da sua palavra. Por favor, Senhor, vem falar conosco nesse momento. Será que tem algum coração aqui pesaroso?
Será que tem, ó Deus, aqui algum coração que está sentindo dor e precisa tanto de Ti nesse momento? Que o Senhor traga o bálsamo do céu. A estudarmos a Tua palavra, que tenhamos a convicção de que nós servimos a um Deus que nos ama loucamente, a ponto de vir a este mundo e morrer de braços abertos, com o seu corpo estendido em uma cruz, dizendo para o mundo inteiro: eu amo vocês, e é por isso que eu vim. Que nós possamos sentir o Teu amor aquecendo o nosso coração nesse dia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar você para que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Livro de Efésios. Eu vou aqui marcar o meu tempo, porque, como vocês sabem, se deixar, eu falo mais de 1 hora. E a minha esposa, ela sempre diz: você precisa falar menos. E sempre é um desafio para mim. Enquanto você acha o seu texto, eu gostaria de mandar um abraço para os nossos amigos que estão nos acompanhando lá na internet. A minha família acompanha toda semana. Eu quero mandar um beijo para a minha família que está me acompanhando. E quero mandar um abraço para você, Henrique. Eu sei que você está assistindo nesse momento. Quero mandar um beijo no teu coração. Quero dizer que Deus te ama muito. E eu sou muito feliz porque você está acompanhando o culto aqui nessa manhã. Vamos, então, abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios. Vamos acompanhar o que está nos versos 15 e 16. Versos 15 e 16. Os irmãos acharam? Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Vamos acompanhar. Olha o que Paulo diz aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Olha o finalzinho, o que Paulo diz? Os dias são o que, irmãos? Os dias são maus. Esses são os dias em que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele está muito preocupado com a questão do grande conflito espiritual que existe nesse mundo. E é por isso que, quando você chega ao capítulo 6, ele vai falar da armadura do cristão. E aí você lembra uma coisa que ele diz e que nós sabemos de cor. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes das trevas nas regiões celestiais. Ele fala que a nossa luta é contra quem? A nossa luta é contra o maligno. Nós estamos, irmãos, vivendo num momento de grande conflito espiritual, de grande luta espiritual. É interessante que aqui na carta aos Efésios, Paulo está o tempo todo advertindo sobre o que está acontecendo, sobre a pessoa contra quem nós estamos lutando. Se você for ao capítulo 2 e o verso 2, olha o que ele diz, capítulo 2 e o verso 2. Ele diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo quem? O príncipe da potestade. Quem é esse príncipe da potestade? Vá até o capítulo 4 e o verso 27. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 4, o verso 27. Não deis lugar ao diabo. Contra quem é a nossa luta? Contra quem nós estamos lutando? Nós estamos lutando, irmãos, contra um inimigo muito feroz. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Você lembra do que João disse? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, tempos difíceis que nós estamos vivendo. Aliás, Paulo mesmo disse isso. Você se lembra quando Paulo disse lá na segunda carta a Timóteo? Porque nos últimos dias sobrevirão o quê? Quem se lembra? Quem se lembra? Nos últimos dias sobrevirão tempos muito fáceis, Paulo está dizendo. Não, sobrevirão tempos difíceis. E ele dá uma lista de como seriam os homens nesse tempo. Ele diz: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você tem alguma dúvida de que nós estamos vivendo nesse tempo? Eu acho que esses tempos difíceis de que Paulo fala, são esses tempos, irmãos, que nós estamos vivendo agora. Outro dia eu li um poema de um autor desconhecido. E eu gostei muito do que a pessoa disse. Ele disse assim: tempos difíceis
criam homens fortes, perdão. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Querem que eu repita? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Nós estamos vivendo num tempo de homens fracos no que se refere à moralidade. Porque o grande problema do mundo, irmãos, não é tecnológico. Nós somos bons nisso. Vocês acham que o mundo hoje está melhor ou pior? O que vocês acham? Depende da perspectiva. Em 1910, uma mulher chamada Mary Brown escreveu uma carta para o seu namorado. Ele tinha enviado uma carta para ela, pedindo essa moça em casamento. Em 1910, ela escreveu uma carta de volta, ele morava a 15 milhas da casa dela. Ela escreveu uma carta de volta para ele em 1910. A carta chegou em 1969. A gente não sabe o que aconteceu. Se alguém tivesse levado a pé, teria chegado mais rápido. Mas a história conta que a carta chegou em 1929. O problema é que Adams, o namorado dela, morreu em 1929 e nunca ficou sabendo que ela aceitou o seu pedido de casamento. Hoje, você manda uma carta, se eu quiser mandar uma carta para a Carol, vai chegar quando? Agora. O mundo está melhor ou pior do ponto de vista tecnológico? Está melhor. O nosso problema não é tecnológico. Nós somos bons nisso. O nosso problema é moral. O problema do mundo é que a moralidade está lá embaixo. É disso que Paulo está falando. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e os versos seguintes. Um poeta brasileiro olhou para a situação do mundo e ele escreveu o seguinte verso: parem o mundo, eu quero descer. Parem o mundo, eu quero descer. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Muita gente está desistindo de viver, porque a situação do mundo é muito difícil. Muita gente está desistindo de viver. Eu falei no início do sermão, esse mês é um mês de campanha lá no Brasil. O Setembro Amarelo. Vocês sabem por que se chama Setembro Amarelo? Porque alguns anos atrás, aqui nos Estados Unidos, um jovem chamado Mike, ele saiu de casa decidido a tirar a sua vida. Ele estava dirigindo um carro amarelo e, intencionalmente, ele provocou um acidente porque ele queria tirar a sua vida. Já no funeral, os seus pais começaram a distribuir cartões amarelos com algumas palavras chamando a atenção para um problema muito sério. Que problema é esse, irmãos? Nós estamos enfrentando o problema do suicídio. Muita gente desistindo de viver. Irmãos, o que está acontecendo com esse mundo? Os números são assustadores. A Organização Mundial de Saúde organizou um documento de 22 páginas, mostrando os números, as estatísticas. Os números são alarmantes. Somente no Brasil, 32 brasileiros se matam por dia. 32 brasileiros se matam por dia. O suicídio mata mais que a AIDS e a maioria dos tipos de câncer. O suicídio mata mais. No mundo, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos e a sétima causa maior de morte de crianças de 10 a 14 anos. As crianças também estão cometendo suicídio. Hoje, no caminho, eu estava assistindo um vídeo com Cristiane, não vai dar tempo de passar, mas eu vou mandar o link para que vocês assistam depois, algum grupo de WhatsApp. O que está acontecendo com as crianças? O nosso problema não é tecnológico, as crianças têm muita tecnologia. E a tecnologia está afetando o cérebro das nossas crianças e também o cérebro dos adultos. Outro dia eu estava conversando com o Lucas, e o Lucas ele tinha um hábito muito grande de usar as mídias sociais.
E um dia ele chegou para mim e disse: pai, eu tive que tomar uma decisão drástica. Você não vai encontrar o Facebook de Lucas. Aliás, ele tem Facebook, mas não usa. Você não vai encontrar o Instagram. Ele apagou o Instagram. Então, ele não usa. Ele disse: ou eu tomava uma medida drástica, ou eu não sabia onde eu ia parar. E eu valorizei muito. Eu não estou dizendo que você tem que parar com isso. O problema dele é que ele não conseguia parar. Então, o que ele teve que fazer? Cortar. Irmãos, o nosso problema não é tecnológico. Nós temos tecnologia de sobra. O grande problema do mundo é a moralidade, é a baixa moralidade. Irmãos, o que está acontecendo com isso? Deixa eu continuar com as estatísticas. 800 mil casos de suicídio por ano no mundo. É muita coisa. 800 mil casos de suicídio, mais ou menos, 800 mil casos de suicídio por ano no mundo. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. Sabe o que isso significa? Quando eu terminar de pregar hoje de manhã, 60 pessoas terão cometido suicídio. Considerando que eu vou pregar 40 minutos. 60 pessoas terão cometido suicídio depois que eu terminar esse sermão. Irmãos, os números são alarmantes. Sabe o que mais tem me chocado ultimamente? Eu vou dizer para você uma coisa que tem me chocado bastante. É o número de pastores que estão cometendo suicídio. Há poucos dias, um pastor aqui nos Estados Unidos cometeu suicídio. Pastor de uma mega igreja. E eu li alguns depoimentos. Sabe o que chama a atenção? Ele falava para as pessoas sobre suicídio, alertando as pessoas sobre suicídio. E alguns amigos dele fizeram o seguinte depoimento: a gente olhava para ele e não imaginava que estava acontecendo algum problema. A gente não imaginava que alguma coisa estava acontecendo. Essa semana, segunda-feira, agora, o pastor Lisandro Canes, lá do Rio Grande do Sul, segunda-feira agora, eu estou falando dessa semana, ele escreveu um depoimento. E no depoimento dele, ele diz o seguinte: eu admito que nunca em toda a minha vida eu fiz algo tão esgotante e cansativo como pastorear. Nenhum trabalho ou responsabilidade consumiu mais as minhas energias e minha saúde do que liderar uma igreja. Como pastor, posso dizer que a igreja precisa urgentemente se preocupar com o descanso e a saúde dos seus pastores. Querido cristão, não abra mão de um tratamento digno com seus pastores. Somos iguaizinhos a você. Se enfiarem uma faca em nós, sangraremos do mesmo jeito. Se nos machucarem, também sentiremos dor. Antes de pensar no pastor como um super-homem, lembre-se que existe um ser humano, à imagem de Deus, atrás do púlpito. Um ser humano igualzinho a você. Que Jesus levante uma igreja onde cuidar dos pastores não é uma opção, é fundamental. Irmão, sabe o que eu estava pensando essa semana? Se esse problema está afetando os nossos pastores, pessoas que foram chamadas por Deus para acalentar, pessoas que foram chamadas por Deus para cuidar, pessoas que foram chamadas por Deus para acalmar a dor, elas também enfrentam a dor. Tem uma música antiga do Arautos do Rei que diz assim: um sorriso esconde a dor. Nem sempre a pessoa que está sorrindo, ela está feliz em seu coração. Às vezes, o maior sorriso esconde a maior dor. Irmãos, nós estamos falando de um problema sério. Eu falei do pastor Lisandro Canes, um pastor de uma igreja evangélica lá no Rio Grande do Sul. Na última segunda-feira, pela manhã, ele publicou um depoimento no Facebook e à noite ele cometeu suicídio. Essa semana, na segunda-feira, ele cometeu suicídio. A notícia foi veiculada pela Gospel Prime, lá do Brasil. E aí a manchete é a seguinte: o número de suicídio de pastores é cada vez maior, não apenas no Brasil, mas também no exterior. Irmãos, os números são alarmantes. Nós precisamos prestar atenção. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse mundo? Por que tanta gente está desistindo de viver? Nós precisamos estar constantemente fazendo essa pergunta. O filósofo Alberto Camus, um francês,
Ele ficou tão preocupado com a questão do suicídio que ele escreveu um livro chamado, o título do livro é O Mito de Sísifo. Sísifo. Esse é o título do livro. No primeiro parágrafo desse livro, ele faz a seguinte declaração: só existe um único problema filosófico realmente sério. No tempo dele, o número de suicídios já estava aumentando, a taxa de suicídio já estava aumentando muito, e ele estava preocupado com isso. E aí ele começa o seu livro dizendo o seguinte: só existe um único problema filosófico realmente sério. 2 pontos. Na frente ele coloca o suicídio. Ele fala que esse é o maior problema da humanidade. Com todo respeito, eu gostaria de discordar de Alberto Camus. O suicídio não é o maior problema da humanidade. O suicídio é parte do maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade, irmãos, é a questão do mal no mundo. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Esse é o maior problema do mundo. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Às vezes, a gente acha que o sofrimento só atinge umas pessoas e não outras. Às vezes a gente acha que algumas pessoas sofrem e outras não. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós sofremos. Deixa eu ler algumas passagens da Bíblia para você que mostram isso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, eu vou ler, não precisa você acompanhar, porque eu preciso passar rapidamente por algumas passagens. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Você acha que o diabo escolhe pessoas ou ele quer tragar todo mundo? Ele quer tragar a todos. Ele quer destruir a mim, ele quer destruir a você, ele quer destruir a minha família, ele quer destruir a sua família. Outro texto, João 16, verso 3. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus disse, no mundo passareis ou tereis aflições. Jesus não disse, olha, é possível que vocês tenham aflições no mundo. Olha, é provável que vocês tenham aflições no mundo. O que foi que Jesus disse? Vocês vão ter aflições. É inevitável isso. Você quer ver mais? Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Paulo está dizendo, os sofrimentos do tempo presente. A questão não é se você vai sofrer ou não, você vai sofrer. Em maior ou menor grau, você vai sofrer. A questão é o que você faz quando o sofrimento bate a porta da sua casa. Quando o sofrimento chega lá, estou chegando aqui, o que você faz quando isso acontece? Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação, Paulo diz, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação, Paulo diz. Você se lembra de algum personagem que queria desistir de viver? Você se lembra de algum personagem que passou por isso? Alguém se lembra? Vários personagens passaram por isso. Jonas, sabe o que Jonas escreveu no capítulo 4? Lá no capítulo 4 ele diz assim, peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Irmãos, o que Jonas estava sentindo nesse momento? Uma angústia terrível, ele queria morrer. Quer ver mais? Elias. Você se lembra de Elias? Se lembra de Elias, capítulo 19, verso 4? O texto diz, ele mesmo, Elias, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. O que foi que Elias pediu? Ele pediu para si a morte. No livro Profetas e Reis, olha o comentário que é feito sobre esse episódio. Irmãos, eu gosto muito disso aqui. Na experiência de todos, surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dias em que só predomina a tristeza e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte parece preferível à vida. Pudéssemos em tais momentos discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus e veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos, e nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser.
Que esperança, que segurança nós temos nisso. Olha o que ela diz mais: o desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade, mas Deus compreende e ainda se compadece e ainda ama. O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante. Ao contrário do que muita gente pensa, você sentir uma tristeza profunda não é sinônimo de falta de fé. Eu vou repetir. Você sentir uma tristeza profunda não é sinônimo de falta de fé. Você viu o texto que a gente acabou de ler? O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Eu quero dar uma evidência na Bíblia de que uma tristeza profunda não é sinônimo de falta de fé. E esse texto eu gostaria que você lesse comigo. Mateus 26, Mateus capítulo 26 e o verso 38. Mateus 26 e o verso 38. Mateus 26 e o verso 38. Os irmãos acharam? Mateus 26 e o verso 38. Olha o que diz aqui, olha o que Mateus está dizendo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse... Não, perdão, estou lendo o 36, o verso 38. Então lhes disse, a minha alma está o quê, irmãos? Profundamente triste até a morte. O que foi que Jesus disse? A minha alma está profundamente triste até a morte. Você teria coragem de dizer que faltou fé para Jesus? Você teria coragem de dizer isso? O autor de Hebreus, quando você vai para Hebreus, o Hebreus diz, lá em Hebreus diz no capítulo 12, que Jesus é o autor e o que mais? Consumador da fé. Mas Jesus sentiu o que mesmo? Uma tristeza profunda. Sentir uma amargura profunda na alma. Uma tristeza profunda não é sinônimo de falta de fé. Uma vez eu ouvi alguém dizendo para uma pessoa que estava enfrentando uma situação muito difícil, dizendo assim, olha, o que você precisa é ter mais fé em Deus. Irmãos, o que uma pessoa menos precisa numa hora dessa é alguém para chegar com uma acusação desse tipo. É o que a pessoa menos precisa. Davi estava vivendo um momento terrível, fugindo de Saul. Sabe o que a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 23? Que Jonatas saiu de casa. Quem era Jonatas? O melhor amigo de Davi. Saiu de casa e foi até lá. E sabe o que a Bíblia diz? Jonatas chegou lá para fortalecer a fé do seu amigo. Sabe o que a pessoa mais precisa numa hora dessa? De um ombro amigo, de um apoio. Porque às vezes a pessoa está numa amargura tão grande que ela nem consegue ver que Deus está agindo na vida dela. Alguém precisa ir lá e estender a mão para essa pessoa. O que mais ela precisa é de apoio. Eu queria ler outro texto aqui de Profetas e Reis, página 369. Olha o que diz aqui. Muitos há que não têm mais esperança. Dai-lhes novamente a luz do sol. Muitos perderam o ânimo. Dizei-lhes palavra de conforto. Orai por eles. Aos que carecem do pão da vida, lede-lhes da palavra de Deus. Muitos padecem, preste atenção, muitos padecem de uma enfermidade da alma que bálsamo nenhum pode restaurar, médico algum pode curar. Orai por essas pessoas, encaminhai-as a Jesus, contai-lhes que há um bálsamo e um médico em Gileade. O que mais essas pessoas precisam, irmãos? Elas precisam de apoio. A questão não é se a gente vai sofrer ou se a gente não vai sofrer. Todos nós passamos por sofrimento. A grande questão é, o que você faz quando o sofrimento bate à porta da sua casa? Eu quero agora passar para a segunda metade da mensagem dessa manhã. Quando o sofrimento bate à porta da sua casa, você pode fazer 3 tipos de perguntas. 3 tipos de perguntas. Uma pergunta é, Senhor, por que isso está acontecendo? A segunda pergunta é, Senhor, para que isso está acontecendo? E a terceira pergunta é a seguinte, Senhor, até quando? 3 perguntas. Qual é a primeira pergunta? Senhor, por quê? Segunda pergunta, para quê?
E a terceira pergunta, até quando? Eu quero mostrar para você hoje na Bíblia que a melhor pergunta que nós podemos fazer é a pergunta, Senhor, até quando? Vamos começar com a pergunta, por quê? Eu queria que você fosse até o livro de Jó. Quando a gente pensa em sofrimento, eu acredito que o maior exemplo na Bíblia é o exemplo de Jó. Jó capítulo 3. Jó capítulo 3, nós vamos ler o verso 3 inicialmente. Jó capítulo 3 e o verso 3. Os irmãos acharam? Acharam? Amém. Jó capítulo 3, verso 3. Qual a primeira frase que Jó diz aí? Ok, pare e olhe para cá. Irmãos, o que Jó está sentindo aqui? Qual o desejo de Jó nesse momento? Eu estou com uma vontade muito grande de viver. Estou com vontade de comprar um carro novo ou de fazer uma nova faculdade. Estou com vontade de ter mais filhos. Qual é a vontade de Jó nesse momento? Ele quer morrer, irmãos. Jó quer morrer por causa do que está acontecendo na vida dele. Qual é a primeira pergunta que Jó faz diante do sofrimento? Verso 11. Verso 11. Qual a primeira pergunta que Jó faz? Olha aí. Por que não morri eu na madre? E ele continua. Por que não expirei ao sair dela? Verso 12. Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Verso 20. Por que se esconde luz ao miserável? Verso 23. Por que se concede luz ao homem? Verso 24. Por que em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Irmãos, qual é a pergunta de Jó? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você já passou por isso na sua vida? Eu passei por isso várias vezes. E eu lembro, já contei para vocês, a vez que mais doeu foi quando meu pai morreu. Foi a vez quando mais doeu. Que eu pergunto, quando eu recebi a notícia, eu perguntava para Deus, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E deixa eu dizer uma coisa para você, até hoje eu não tenho resposta para isso. Até hoje eu não tenho resposta para isso. Jó morreu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você lê o livro todo de Jó. Quando você chega ao capítulo 38, Deus fala com Jó. Deus responde aos porquês de Jó? Não. Pelo contrário, Deus faz perguntas para Jó. O que Deus faz com Jó é convidar Jó para confiar nele. Jó, confia em mim. Eu criei esse mundo. Eu controlo esse mundo. Eu posso conduzir a sua vida também. Confia em mim. Deus nunca respondeu aos questionamentos de Jó. Mas nós fazemos esse tipo de pergunta. Irmão, sabe por que nós fazemos? Porque nós somos humanos e nós queremos entender a razão. Por que isso está acontecendo? Qual é a causa de tudo isso? Mas aí, quando você começa a ler o livro de Jó, o livro já avisa que não tem resposta para as perguntas que Jó vai fazer. Você quer ver? Capítulo 2 e o verso 3. Olha o que diz aí. Porque perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem o que, irmãos? Sem causa. Quando você faz a pergunta, por quê? O que você quer saber? A causa. E o que o livro está dizendo logo no início? Sem causa. Não existe razão para o sofrimento. Não existe uma resposta para o sofrimento. Se você ficar perguntando para Deus, Senhor, por quê, você pode fazer essas perguntas. Você não tem resposta para essas perguntas. Deus não vai dar essas respostas para você aqui. Ele está reservando as respostas para essas perguntas lá. Se você quer entender o porquê de tudo, prepare a sua vida para se encontrar com Ele lá. Aqui não tem resposta para essas perguntas. Mas existe uma pergunta melhor que nós podemos fazer para Deus. E a pergunta é a pergunta para quê? Eu vou dar um exemplo, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. E os versos 2 e 3. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 e os versos 2 e 3. Quinto livro da Bíblia. Capítulo 8, versos 2 e 3. Você achou? Olha o que diz aí. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. O que foi que aconteceu com o povo no deserto? Muito sofrimento. Muito sofrimento. É tão tal que hoje a gente usa a palavra deserto como
uma metáfora para sofrimento. Durante esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 3, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o que esse texto ensina para nós? Aquilo que Paulo falou lá no Novo Testamento, que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito em tudo que acontece, só tem um detalhe. Nem sempre Deus revela para nós qual é o propósito das coisas que acontecem. Semana passada, eu perdi um colega que formou comigo, um pastor, o pastor Alan Jones. Ele estava indo para o evangelismo, e houve um acidente envolvendo 3 carros. Ele morreu no local. O pastor Alan Jones, o meu amigo, tinha um filho de 4 anos e uma bebezinha que no dia que ele morreu tinha 23 dias. Explica para mim qual é o propósito disso. Conta para mim qual é o propósito disso. Irmão, se Deus tem um propósito nisso, eu não sei qual é. Explica isso para mim. Até hoje eu estou tentando entender qual foi o propósito da morte do meu pai morrer tragicamente num acidente. Explica isso para mim. Eu não consigo ver uma resposta para isso. Deus tem um propósito em sua presciência, em sua soberania, irmãos. Deus tem um propósito para tudo. Mas nem sempre esse propósito nos chega ao conhecimento. Conta para mim qual foi o propósito de tantos judeus morrerem durante a Segunda Guerra Mundial. Conta para mim qual é o propósito do Holocausto. Conta isso para mim. Explica isso para mim, qual é o propósito do Holocausto. Eu li muito sobre o Holocausto quando meu pai faleceu. Eu li vários livros sobre o Holocausto. Cada vez que eu li, eu tremia. Como aquelas pessoas morriam. Como tanta gente morria numa câmara de gás. Conta para mim qual é o propósito disso. Eu estou esperando a resposta. Irmãos, não tem resposta para muitas perguntas que nós fazemos. Não tem resposta. Por quê e para quê? Uma criança que começa a morrer, que começa a viver, é diagnosticada com câncer. Conta para mim, qual o propósito disso? Qual o propósito numa situação? Uma criança de 10 anos, ela está vindo da escola, ela está atravessando a rua, vem um bêbado dirigindo o carro, atinge aquela criança e ela morre no local. Conta para mim, qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? Irmãos, nós não temos respostas para muitas perguntas que nós fazemos. E é por isso que eu gostaria de dizer para você que a melhor pergunta que nós fazemos diante do sofrimento é a pergunta: Senhor, até quando? Sabem por que essa é a melhor pergunta? Porque a Bíblia dá uma resposta, irmãos, para essa pergunta. Nós temos vários exemplos na Bíblia de resposta. Lá em Zacarias, por exemplo, no capítulo 2, um anjo pergunta para Deus: Senhor, até quando vai ser essa situação com Jerusalém? O povo estava retornando do cativeiro, precisava reconstruir a cidade. E um anjo pergunta: Senhor, até quando vai ser isso? E o profeta Zacarias diz assim: e Deus respondeu com palavras de amor. Quando nós perguntamos para Deus até quando, nós encontramos uma resposta. Quero dar somente um exemplo. Apocalipse capítulo 6, verso 11. Apocalipse capítulo 6 e o verso 11. Quero somente dar esse exemplo. No meu livro, Deus de Toda Graça, eu escrevi um capítulo sobre essas perguntas. Não sei quantos de vocês tiveram contato com o meu livro, Deus de Toda Graça. Está disponível na CPB e você pode comprar a versão digital. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre isso e eu mapeei na Bíblia todas as perguntas do tipo até quando, e eu comento essas perguntas ali. Apocalipse capítulo 6, quero dar somente um exemplo. Apocalipse capítulo 6 e o verso 11. Olha o que diz aqui: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram, vamos ler o verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo, qual é a pergunta? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram, olha a resposta, que repousassem ainda por pouco tempo. Até quando, Senhor? Qual é a resposta? É só um pouco
mais. Um pouquinho mais. Você lembra da música do Arautos? Logo eu irei aí te buscar. É só um pouco mais. Um pouquinho mais. Não desista, meu filho, Jesus está dizendo. Eu virei outra vez. Jesus está dizendo para mim e para você. Deixa eu ler uma passagem do livro A Ciência do Bom Viver, página 210. Preste muita atenção nisso aqui. Preste muita atenção. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Eu vou repetir. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Você quer resposta para todos os porquês da vida? Se prepare. Jesus vai dizer pessoalmente para você. Você quer resposta para todos os paraquês da vida? Se prepare. Jesus vai dizer para você. Ela termina esse pensamento dizendo assim: veremos que as orações, na aparência desatendidas, e as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Eu vou repetir. Veremos que as orações, na aparência desatendidas, e as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Eu quero finalizar com 5 pontos para reflexão sobre a questão do sofrimento e do suicídio. 5 pontos para reflexão. Primeiro, muitos de nós temos a tendência de achar que uma pessoa que cometeu suicídio está automaticamente condenada. Esse julgamento não cabe a nós. Todo julgamento cabe a quem, irmãos? A Deus. Esse julgamento não cabe a mim e a você. Você não precisa desenvolver esse pensamento. Segundo ponto, a pessoa que comete suicídio não quer morrer. A pessoa que comete suicídio não quer morrer. Ela só não quer viver carregando o pesado fardo que ela carrega. Mas ela não quer morrer. Terceiro ponto para reflexão. O fato de a pessoa sentir uma profunda angústia não significa que ela não tenha fé em Deus, nós já falamos sobre isso. A maior prova disso é que Jesus também se sentiu assim. A pessoa que está sofrendo precisa de mais apoio, não de uma dose maior de culpa. A pessoa que comete suicídio, irmão, já está no seu limite, carregando uma culpa extrema. Se você chega para essa pessoa e diz, olha, é porque você tem pouca fé em Deus, você só vai aumentar a dose de sofrimento e o nível de sofrimento. Nunca diga isso para uma pessoa. Quarto ponto para reflexão. A pessoa que está enfrentando um sofrimento profundo precisa de ajuda emocional, espiritual e também profissional. No passado, a gente tinha um tabu para falar sobre isso nos nossos círculos. A gente achava que sofrimento, que desespero, que depressão se resolvia com a oração. Você tem que orar por essa pessoa, mas a pessoa precisa de apoio profissional. Irmãos, o cérebro, ele adoece como qualquer outra parte do corpo. Você sabia disso? O cérebro adoece como qualquer outra parte do corpo. Precisa de apoio profissional. Não é falta de fé, não, irmãos. Deus deu sabedoria para os profissionais para que eles tratem desse tipo de situação. Quinto ponto para reflexão. Devemos estar atentos a qualquer sinal para que possamos ajudar a aliviar o fardo de alguém. Esta é uma responsabilidade de todos. No início eu falei sobre um manual que a Organização Mundial de Saúde preparou. Irmãos, 22 páginas. 22 páginas. Você pode ir à internet e baixar. O título é Prevenção do Suicídio, um manual para profissionais da saúde em atenção primária. 22 páginas. Mas eu diria que esse manual é útil não somente para profissionais de saúde. Eu acho que nós precisamos unir forças. Profissionais de saúde, profissionais da área de todas as áreas. Nós precisamos unir forças para enfrentar esse problema. Nesse manual, a nota tônica é: o suicídio pode ser evitado. O suicídio pode ser evitado. Essa é a nota tônica do manual. 22 páginas. Leia lá, baixe esse manual e leia esse manual. Eu quero finalizar, irmãos, com um texto, aquele texto lá de Mateus, capítulo 11, verso 28. Você se lembra o que Jesus disse? Se lembra o que Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, qual é a pergunta que nós devemos fazer diante do sofrimento? Até quando, Senhor? Não desista. Qual é a resposta? É só um pouco mais, um pouquinho mais. Não desista, Cristo vem logo. Esse é o hino que nós vamos cantar agora. A banda vai tocar ou vai ser no Não Desistir? Você pode tocar para a gente? Não desistir, Cristo vem logo. Você lembra do início do hino, o que diz? Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Vamos cantar forte então? Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém. Sem o piano, a capela agora, o coro de novo. Pode ser? 1, 2, 3. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos, ó Deus, que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, estamos sujeitos à dor e ao sofrimento. Jesus nunca prometeu que nós estaríamos ilesos ao sofrimento. Pelo contrário, Ele disse, no mundo passareis por aflições. Mas Ele deixou uma promessa, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória de Cristo é também a nossa vitória. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, nós queremos receber a Tua vitória, nós queremos tomar posse da Tua vitória. É possível, ó Deus, que aqui exista alguém que está passando por um momento de dor. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor traga o bálsamo do céu na vida dessa pessoa. E que a todos nós, ó Deus, o Senhor nos dê discernimento no trabalho, na escola, no dia a dia. Sempre há alguém que está com ferimentos profundos no coração. Nos dá sabedoria, ó Deus. Ó Deus, nos dá o discernimento do Teu Santo Espírito
para que nós possamos ter acesso ao coração dessas pessoas e sermos instrumentos de cura na vida dessas pessoas. Nos usa, ó Deus, para a Tua honra, nos usa para a Tua glória, que possamos, ó Deus, ser Teus instrumentos, que como médicos espirituais nós possamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, aos mínimos sinais de dor e de sofrimento, e que nós possamos estar ali com a mão estendida para essa pessoa e possamos apresentar Cristo para ela, Cristo como o nosso caminho, como a saída para os problemas e os dilemas que nós enfrentamos nesse mundo. Ó Deus, por favor, esteja conosco. Conceda-nos uma semana repleta de bênçãos e de vitórias espirituais. Nós queremos nos consagrar a Ti mais uma vez por meio desta oração. Nós queremos te dizer que nós pertencemos a Ti e nós queremos a Tua bênção na nossa vida e na vida da nossa família. Esteja conosco, Senhor. Nós nos entregamos a Ti mais uma vez e nós o fazemos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.